Deixa eu só te interromper um minutinho. Você está compartilhando a tela, a gente não está conseguindo ver o seu compartilhamento. Não? Não, ele está todo cinza. Então, vou compartilhar de novo. Porque a gente testou hoje, vamos lá. É sexta-feira, tudo certo. E hoje é meu aniversário, hein, gente? Olha só que presente vocês me deram hoje. Obrigada. E, hein? Agora foi, tudo certo. Agora pode ir lá. Tá indo? Manteve agora aí? Sim. Tá bom, então vamos lá. Faz parte, gente, vamos embora. Que presente, né? Falar de algo que a gente gosta, que a gente ama e que a gente escolheu para falar. Obrigada, Ricardo, obrigada. Antes de começar, sou Grazi, né? Não vou me apresentar agora, tem um porquê, vocês vão entender. Eu queria fazer algumas provocações, e a primeira provocação que eu costumo dizer, e isso eu faço para todos os meus trabalhos, minhas apresentações e tudo mais, que a gente, talvez alguém aqui já até conheça, né? Quem está assistindo agora ou vai assistir depois, que é baixar um pouco as barreiras e a gente destruir, descriar qualquer expectativa que a gente tenha criado sobre o tema, né? Porque a gente cria, de fato, né, algumas expectativas e pontos de vista por tudo que a gente já ouviu, já leu, já aprendeu, já experimentou na vida. E a primeira provocação é: vamos baixar essas barreiras, vamos deixar aberto para que venha, para que a gente possa trocar hoje, para que novos pontos de vista venham, vocês vão entender o porquê, para que faça sentido, tá? E aí, uma provocação que eu faço, a segunda provocação, e essa é um pouquinho mais para vocês, descobri que a gente consegue fazer aqui uma enquete, então eu vou publicar aqui uma perguntinha para vocês. Vamos lá. E aí, a primeira provocação é uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês fossem sinceros, eu não sei quem respondeu. E você responde, que depois a gente vai falar sobre isso. E vocês vão entender que realmente faz sentido. E é uma pergunta, é uma provocação que eu faço todos os dias, tá? E a gente, muitas vezes, não se pergunta. E a perguntinha que eu vou fazer para vocês, vai aparecer aqui a enquete, se não travar. É verdade, eu estou hoje fazendo e no lugar onde eu escolhi estar? Essa é uma perguntinha interessante, né? Vou liberar para vocês. Já se apareceu aí, por favor, na tela. Apareceu? Bom, não só para avisar, o pessoal pediu para avisar que as enquetes não aparecem para eles por conta de mediações. Se você puder mandar no chat, aí utilizar o chat para fazer essa... Tá, e tem gente votando, tá? Ah, é? Tem resultado aqui. Então, seguimos por aí, mas alguém mandou aqui para a gente avisando que as enquetes elas são mediadas e aí talvez não está aparecendo, mas não tem problema. Então vamos lá, gente. É que hoje no teste a gente testou aí, mas tudo bem, faz parte. Então a pergunta, a provocação é: verdade que hoje eu estou fazendo e estou aonde eu sonhei estar? Essa é uma provocação que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Não precisa responder para mim, né? E as opções eram sim, não e não faço a menor ideia. Já vou adiantar, já responderam aqui, ó. Ai, adoro provocações. Eu também faço provocações todos os dias e faço para mim, inclusive, diariamente. E essa é uma delas, né? Todos os dias. Hoje, né, meu aniversário, eu acordei. Verdade que eu estou aonde fazendo o que eu escolhi? Por quê? Porque a gente passa de verdade, por isso que eu comecei falando, vamos eliminar todos os pontos de vista que a gente tem, só as expectativas que a gente criou, porque a gente compra ao longo da nossa vida, né? E o triste, e aí, quando a gente fala de carreira, né, que é um foco aqui hoje em falar de liderança, quantas pessoas quantas histórias a gente ouve, quantos momentos de vida a gente ouve, e de repente a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa, ou a gente está num lugar que de fato para a gente não faz sentido, ou não está tão leve, né? Que eu gosto muito de usar a questão do leve, do pesado, né? Os desafios que a gente tem na nossa vida. E por que eu fiz essa provocação? Não precisa responder, mas essa provocação podem ter certeza que ela vai ficar na cabecinha de vocês, na consciência de vocês. Eu espero que traga bastante clareza. Mas por que isso?
E aí, agora sim, tá? Eu posso dizer que o porquê, que eu vou contar um pouquinho de por que eu cheguei aqui, por que eu fiz essa escolha, e assim, rapidamente eu vou me apresentar para vocês entenderem por que eu cheguei nesse modelo, né? É muito mais para vocês entenderem o processo, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma experiência aí de mais de 20 anos em recursos humanos, focado especialmente em desenvolvimento humano, que é uma área que eu me apaixonei e, assim, eu encontrei, né, nessa área. Trabalhei em empresas multinacionais, então tive experiências em minhas escolas com grandes programas, com grandes projetos, então, assim, Anglo-América, Citroën, Grupo Pão de Açúcar, que foi minha última experiência. Com base nisso, eu trilhei uma carreira, né, de RH desde o início, então sempre foi em RH, mas quando eu estava lá no começo da minha carreira, de fato, eu não queria fazer, eu queria fazer veterinária, pasme, né? Não queria cuidar de bichos, fui cuidar de pessoas. Mas acreditem, tem muita semelhança, tá? Mas quando eu fiz lá atrás, naquela época, mais de 20 e poucos anos, não façam conta lá atrás, eu, de fato, não tinha muita opção, porque eu era integral e era pública, então, assim, não tinha, acabei trilhando para fazer administração naquela época, e beleza, dentro de administração, fui fazer estágio, escolhi RH, e fiz uma feliz escolha, porque eu me apaixonei e trilhei essa carreira até hoje. Com base nisso, fiz várias escolhas, segui pela liderança, meu cachorro acabou de passar ali, e eu também hoje sou fundadora e expert com foco em liderança e empoderamento feminino no Universo Ágil, que é um hub de agilidade maior do Brasil. Por que tudo isso que eu estou te contando? Porque em 2019 eu comecei a fazer essas perguntas. Será que de fato a gente está dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida, nos lugares que a gente está? Será que a gente está fazendo aquilo que a gente escolhe fazer? E aí, em 2019, eu comecei a fazer uma transição de carreira, comecei a questionar, estava muito feliz, tinha minhas entregas e tudo mais, mas eu fiz um processo de transição e em janeiro eu, de fato, saí da onde estava, foi uma transição super tranquila, até hoje é super tranquila, só que aí em janeiro iniciou, né, lá para março, na verdade, de 2020, começamos com a pandemia. E aí a gente tem os desafios, né, as adversidades que a gente tem o tempo todo, a vida toda, e a gente tem que estar... tem que ter essa flexibilidade, essa resiliência o tempo todo para a gente poder se adaptar. E aí, tudo que eu tinha planejado, imaginado fazer, eu tive que rapidamente me adaptar, porque não tinha nos meus projetos aquele momento de fazer treinamentos, era 100% presenciais no meu projeto, e eu passou então a fazer o online. E aí foi então que eu percebi que eu tinha que pensar num modelo onde as pessoas pudessem fazer suas escolhas, porque quando eu pensei na transição, eu falei assim, pô, trilhei uma carreira a minha vida inteira com coisas que eu gosto, mas assim, tinha um sonho de fazer a veterinária, que era um hobby para cuidar de bichos, eu gosto de bichos e faz todo sentido, então assim, vou sair daqui para fazer a veterinária como hobby, mas vou continuar minha carreira solo aí dentro das minhas expectativas, dos meus projetos e tudo mais, para que as pessoas também escolham ir atrás do seu sonho. Reinventei esse modelo, criei um modelo de mentoria naquela época, no meio da pandemia, que eu conseguisse atender as pessoas online, que era a realidade que a gente tinha. É um modelo diferente, é um modelo onde eu consigo, através de expansão de consciência e com as provocações, e acredite, essa primeira pergunta que eu fiz agora, é verdade que hoje eu estou fazendo, eu estou onde eu sonhei, é uma provocação que a gente fala que expande nossa consciência, ela vai lá atrás, onde está as nossas crenças mais profundas, e ela começa já a descascar a cebola, que a gente fala, porque são provocações que a gente nunca faz, a gente fica sempre no mundo, num nível mais superficial, e aí eu desenvolvi esse modelo de mentoria para que a gente começasse, de fato, aí perguntas mais profundas. Muito mais do que só fazer um planejamento de carreira e de vida, durante todo esse processo eu faço provocações nesse sentido de verdade, isso é seu, verdade que você está fazendo essa escolha com base em algo que faz sentido para você, porque a gente sempre a gente sabe que todo começo de pós-festas, final de ano, a gente sempre faz nossos planejamentos e acaba sendo engavetado porque, de fato, não faz muito sentido. E, com base nisso, eu desenvolvi esse modelo de mentoria, que eu vou explicar para vocês. E aí, dele saiu o livro, sou autora e escritora do livro, que foi mais uma maneira que eu pensei, preciso expandir, né? E aí, focado, até pelo cenário que a gente vive, é uma frente que eu assumi como um propósito, que é empoderar as mulheres, para elas fazerem as escolhas assim como eu também fiz a minha, escolher aquilo que faz sentido, escolher aquilo
dar uma palestra no home office com o seu cachorro passando aqui, porque você está dentro de casa, assim, é o que faz sentido para mim hoje. E então, isso é o que foi que surgiu o modelo. Quando eu comecei a fazer quando eu comecei, né, a transição e perceber que de fato as pessoas, por que eu percebi, né, que as pessoas estavam de fato precisando disso? Porque eu comecei a perguntar o que de mais incrível poderia acontecer se as escolhas de todo mundo, né, o sonho, utopia, não, é uma coisa que eu escolho que as pessoas pudessem fazer o seu planejamento de vida, assim como eu não pude fazer lá atrás, mas eu tive a grata surpresa, né, o privilégio de fazer uma carreira, trilhar uma carreira que fizesse sentido no mundo de RH, mas e se todo mundo pudesse trilhar a seu planejamento de carreira, de vida, pessoal, seja lá a área que você quiser, com base nos seus valores pessoais. Então, essa foi uma provocação que eu me fiz para chegar nesse modelo. E aí eu cheguei num modelo que são 6 encontros com 6 pilares. E esse pilar é o que hoje modela, né, e permeia todos os meus trabalhos, tá? Então, seja palestra, workshop, formação de liderança, que eu também atuo, eu tenho como pilar essa provocação, porque é o que faz sentido para mim, é o que faz acordar todos os dias, tá? Então, o primeiro momento, que é um primeiro encontro, que é uma provocação que eu faço, é você reconhecer a sua história. Por que eu cheguei até aqui? Então, se para quem respondeu não faço ideia, não sei, se não estou onde eu sonhei, tudo bem, não vamos nos aqui se martelar e se crucificar, dizendo que, olha, estou sofrendo. Não é se vitimizar, né? Eu falo, vamos viver no trauma do drama das escolhas que a gente fez, porque toda escolha foi por alguma recompensa. Então, toda escolha foi por algo que eu acreditei. E tá tudo bem. Mas reconheça o porquê que você fez essa escolha até aqui, reconheça tudo que você viveu até aqui, para você saber quem você é. Porque num segundo momento, a gente vai identificar quais valores, então, o que estava por baixo dessas escolhas, porque você fez com base, né, em alguma crença, alguma coisa que você de fato acreditou, então, o que está por baixo disso. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, então eu faço um assessment de valores, e aí depois que você identificou o que de fato é seu, e aí eu vou fazer uma provocação, porque assim, a gente quando está fazendo esse processo, muitas vezes a gente percebe que a grande maioria, né, dos valores das escolhas que a gente tem é com base de experiências, é com base de pontos de vista que a gente compra dos pais, do irmão, dos avós, de pessoas e pontos de vista que a gente compra geralmente na infância, né? De legados que a gente vem recebendo ao longo da nossa vida. E aí, nesse momento, a gente começa a questionar e geralmente, gente, eu posso falar para vocês que geralmente 90% das vezes os valores mudam. Quando eu faço o assessment de valores e a gente percebe que, de fato, as grandes escolhas, elas estão muito mais superficiais com base nos modelos e pontos de vista das outras pessoas, isso é uma grande surpresa. Por quê? Porque aí a gente começa a ir para o ponto de vista onde a gente começa a perceber o que é verdadeiro para mim. Então, tá, por que eu fiz essa escolha e o que é verdadeiro para mim a partir de agora? Tá? Gente, desculpa meu cachorro lá atrás, eu tô sozinha e assim, vambora. Aí, a partir desse momento, eu pergunto, então tá, quais são as escolhas que eu vou fazer, então, a partir daqui? Então, olha só a trajetória. Primeiro, eu reconheço toda a minha trajetória, identifico no primeiro encontro quem sou eu, por que eu escolhi, como foi minha vida até aqui. No segundo momento, identifico por que eu fiz aquelas escolhas, quais são as crenças que estavam por baixo disso. Num terceiro momento, eu vou falar o que é verdadeiro, então, para mim, né? O porquê que eu estou escolhendo isso a partir de agora, e aí, de fato, eu vou escolher. Então, aqui é um processo onde a gente começa a falar, tá, o que eu escolho a partir de agora, né? O que faz sentido para mim. E aí, depois, a gente vai para um processo de como fazer. E, no final, o que é mais possível. Durante esse processo, a gente tem ferramentas onde eu coloco, tá? Então, assim, eu faço avaliação de assessments, faço avaliação de sabotadores, teste de forças e fraqueza, eu não gosto muito desse nome, né? Mas a gente tem ferramentas onde a gente vai colocando por trás disso e a pessoa vai percebendo e vai se aprofundando cada vez mais dentro do seu conhecimento, do seu autoconhecimento. Então, é uma jornada de você se conhecer.
No final disso, a gente sai com um planejamento de vida que realmente faz sentido, que está alinhado àquilo que lá atrás eu descobri que realmente é meu, e aí eu consigo me comprometer com a realização, que é a grande diferença, porque eu, de fato, eu defini e eu escolhi como meta aquilo que faz sentido para mim. Porque eu sei, tem umas provocações que eu faço, né, que, assim, verdade, então, assim, se isso é seu, o que você ganha e o que você perde. Ah, eu ganho network, eu ganho oportunidade de novos projetos. Não, eu já tive casos da pessoa que eu vou provocando, né, fazendo as minhas provocações, e a pessoa fala, não, eu ganho poder de voz, eu ganho visibilidade, eu ganho empoderamento. Então, assim, a gente começa a fazer provocações para ver o que de fato está por baixo disso, que é o que faz sentido, e aí a pessoa se compromete porque ela colocou aquilo que faz sentido para ela. Aí, no segundo momento, quando eu fiz isso, eu tenho clientes, né, que super funciona e o resultado é super positivo, e aí eu comecei a perguntar e perceber, tá, então, o que mais é possível que eu ainda não considerei em relação a isso, né? O que faz sentido, como que eu faço essa mudança, essa transição, para que as empresas também se empoderem disso e consigam ajustar esse modelo para a gente ter uma liderança mais rápida, mais ágil, mais comprometida, para que faça sentido e que os líderes se comprometam de fato e entreguem aquilo com o qual ele está sendo cobrado e sendo esperado, né? Essa foi a provocação, porque eu comecei a perceber que as pessoas se empoderam, né, fazem suas escolhas, mas as empresas nem sempre estão preparadas, né, nem sempre estão, está muito mais no modelo ainda de não se aprofundar, né, é muito mais ter suas metas, seus objetivos, e é por isso que muitas metas não são cumpridas, muitos projetos de planejamento de desenvolvimento e competência, aí não entende por quê, a gente vai dar os feedbacks, a gente não aprofunda de fato se faz sentido ou não, tá? Amo esse cenário, é mais que natural. O Doquinho feliz. Obrigada, gente. É a escolha que eu fiz. E aí é o que faz sentido, sabe? Quando eu perguntei de fato quando eu comecei a perguntar se as empresas estão, inclusive, preparadas para isso, é justamente isso. Porque tem empresas que não estão preparadas para isso, para esse cenário, né? E as pessoas precisam estar preparadas para ter pessoas assim, né? Que assim, as pessoas estão felizes, a gente entrega o nosso resultado, né? Esse é o discurso que a gente tem escutado muito, mas assim, mas será que de fato isso na prática funciona? Será que de fato isso está acontecendo? Porque assim, muitas vezes eu tenho clientes, é óbvio, né? Que eu trabalho a maioria com mulheres já em cargo de liderança, trabalho também com jovens, aceleração de carreiras, mas assim, a grande maioria já são pessoas em posição de liderança. E ela, às vezes, percebe que ela nem quer sair onde ela está, ela só precisa ajustar. Ou muito já aconteceu de que, cara, estou num lugar errado, mas você vai abandonar a sua carreira? Não, você simplesmente, eu brinco que é negociar com seu valor. E negociar com valor, né, você fala assim, olha, valor, eu vou ignorar que você existe e vou tocar... Não. A gente tem que fazer com que nossas escolhas sejam leves. Então, assim, se estar hoje onde estou, para quem respondeu que não sabe, não faço ideia, é uma boa provocação de novo. Tá, se você estar hoje, você está por uma escolha, você fez uma escolha, você continua fazendo uma escolha, estar onde você está hoje. Alguma recompensa tem, já disseram, né, que toda escolha é uma renúncia, mas assim, se você escolhe, quando você não tem escolha, não tem escolha. Mas toda escolha é uma renúncia. Então, toda escolha é uma recompensa. Se você escolheu esse, é porque o outro, por alguma razão, não te dava o que esse te deu algo a mais, seja qual for. Então, por isso que eu falo, lembra de reconhece sua história, entende por que você está aqui, você trilhou esse caminho. Então, alguma recompensa tem. E como que a gente identifica e negocia para que isso seja transitório até você chegar onde de fato você está? Então, para quem falou não, tá, onde você está hoje, como que você negocia e transita para que você chegue onde você escolheu? O importante, e aí uma das provocações que eu faço sempre é assim, tem algumas provocações que eu faço que é assim, primeiro, você vai me odiar durante o processo, porque eu vou provocar. Então, eu falo verdade, isso é seu, isso não é assim que funciona, isso é seu. Vai me odiar porque eu provoco de fato para que faça sentido, né? E segundo, ao final do processo, você pode continuar escolhendo aquilo que não está te fazendo feliz, escolhendo aquilo que não faz sentido para você,
mas você começa a fazer escolha de uma forma consciente, não é mais inconsciente, não é você deixar a vida te levar e se você, nossa, olha só, vivi uma vida que eu não fazia sentido, eu não tinha ideia. Então, você começa a fazer as escolhas de uma forma consciente. Isso é o negociar com o seu valor. Fala assim, olha, hoje eu preciso estar aqui, porque é o que eu tenho, é o que tem para hoje, esse é o que tem para hoje, eu tenho uma ressalva, é a que eu tenho para hoje, até que eu escolho diferente. E aí, qual é o meu processo que eu vou planejar? Por isso que a gente tem, no final, a entrega desse processo de mentoria é um planejamento de vida e carreira, com data, indicador, quem pode ser seu apoio e tudo mais. Ser protagonista da sua vida, tá? Por isso que o meu livro é Como se tornar a dona da P toda, né? 6 passos para assumir o controle da sua vida. Que é brinco que é para mulher, mas qualquer um, homem, qualquer pessoa pode, né, se tornar, aliás, escolha que todos sejam protagonistas da sua vida, porque o mundo seria muito melhor, muito mais feliz. Tudo bem? E aí, quando eu levei para o modelo, para o mundo corporativo, eu fiz o Depara. E aí tem uma estrutura. Colocando por baixo sempre os passos, né? A gente tem que ter nesse, também são 6 passos, né? Que aí é um modelo de mentoria, programa, cada um coloca o nome que quiser dentro da sua realidade, mas ele tem por baixo esse storytelling, né? Que a gente fala, pensando sempre no indivíduo, porque no final das contas, a gente está falando de pessoas que exercitam, que desenvolvem, que entregam. Então, pessoas para pessoas com pessoas, sempre é assim, né? Então, a gente está falando de pessoas entregando, né? Então, a gente pode ter lá, quando você vai começar um processo, você tem avaliação de feedback, você tem desenvolvimento de competência, avaliação de competência, estratégia do RH, do negócio, não importa. Você sempre parte de um ponto tem um ponto de partida. Se a gente está falando de liderança, a gente imagina que já é uma pessoa que já está mais mapeada, o nível mais C, porque a gente está falando de liderança, né, nesse modelo aqui. Então, a gente já tem isso um pouco mais alinhado. E aí a gente tem um prometo que a gente fala, um primeiro início, que é de verdade fazer a entrevista inicial com a pessoa, mas não é aquela entrevista de seleção, é você entrevistar e ir mais a fundo. E aí é provocar de fato, tá? Por que você escolheu de verdade, o que estava por trás. Então a gente usa essas provocações para a pessoa entender. E aí, se é uma pessoa que está muito tempo dentro da empresa, o porquê que você escolheu aqui dentro dessa área, como foi, se é um projeto. Então a gente vai investigando de fato como que foi para você esse projeto, esse desafio. A gente identifica toda essa trajetória para a pessoa dentro daquela realidade, para ela entender e ela não se crucificar o que deu certo e o que não deu certo, ela entender que ela fez a partir de uma escolha, certo? Aí a gente faz assessment de valores, e aí esse assessment de valores, de fato, a empresa tem, ou se tem fit, não importa. Eu gosto de usar onde a gente consegue questionar, tá, isso faz sentido para você? Esse aqui, se geralmente é um cargo de liderança, a pessoa já está mais alinhada, né? Se é uma pessoa que acabou de entrar, pode ser que tenha coisas totalmente discrepantes e tá tudo bem, que a gente vai negociar. Mas se é uma pessoa que está alinhada, a gente está desenvolvendo, né? Tá investindo no desenvolvimento, a gente imagina que está mais alinhado, mas aquilo que está muito forte, a gente vai entender qual é o impacto, o que a empresa pode melhorar, o que você pode entender, se faz sentido, se não faz. Gente, se a gente está falando de investir em liderança, tem que ter tem que fazer esse alinhamento. Aí a gente faz, a gente brinca de match de valores, então, entre um encontro e outro, a pessoa vai fazer esse assessment. No segundo encontro, a gente dá a devolutiva do match de valores. A gente identifica, então, o que ela escolheu por trás disso, dessa trajetória toda, para ela começar a entender se as escolhas dela de fato estão alinhadas com o que ela pensa para a carreira, porque muitas vezes não está. É a oportunidade que a empresa foi oferecendo, às vezes ela quer fazer uma carreira de especialista e ela acabou trilhando uma carreira de liderança, né? E aí, nesse momento, ela começa já a identificar até onde ela quer chegar. Então, percebem que por trás de cada passo, a gente sempre coloca o indivíduo como o protagonista mesmo do processo, né? E não é o negócio, não é a meta, não é a competência, é o indivíduo. E aí a gente aplica uma avaliação dos sabotadores. Eu gosto de aplicar um que é do QP, da inteligência positiva. Ele é um teste científico super legal, porque assim, ele identifica quais são os seus sabotadores. Além do que, tudo que a gente vai conversando em todo momento, a gente vai usando como ferramenta, como base, por isso que toda vez eu resgato o que você falou naquele momento. E aí, no terceiro encontro, a gente fala sobre esses sabotadores e quais são os gatilhos, para a pessoa se perceber em que momento que isso aflora dentro da organização. Vou dar um exemplo bobo para você, bobo, né? Mas assim, eu tive um caso de um cliente, e aí num processo de mentoria era um homem, inclusive, que ele reclamava que toda
toda quarta-feira, quando eu tinha eu percebi que toda quarta-feira, quando a gente ia fazer um processo de mentoria, ele estava irritado, estressado, e aí eu comecei a tentar investigar e perguntar para ele por que ele estava estressado. Ele falou, porque de quarta-feira tem uma reunião com um time de um projeto, né, que é um status de projeto, é super rápida a reunião, mas ela é às 2 horas da tarde, eu já achei para a reunião entrar, não aguento mais olhar para ele, resumindo. Quando eu comecei a provocar, e eu percebi que ele é uma pessoa que come regularmente, almoça regularmente nos horários, ele tem a questão de saúde e tudo mais, só que por conta de uma agenda que ele tem com a diretoria na quarta de manhã, ela emenda, ele fica sem almoçar na quarta e vai para a reunião às 2. E isso simplesmente acaba com ele. E aí ele estava já pegando, como dizem, ranço do pessoal dessa reunião do projeto, super importante, que ele era líder do projeto, por conta de uma situação que não estava leve para ele. Ele ajustou o horário da reunião, super se organizou e o negócio fluiu. Então, assim, quando a gente começa a perceber aonde estão os gatilhos e o que de fato está por baixo, ele se colocou como protagonista nesse momento e percebeu que, olha que interessante, né? Eu estou fazendo escolhas, porque aí ele toma a iniciativa, né, de ser ríspido, aí então, acaba gerando conflitos dentro da organização, porque ele já vai para a reunião e era um projeto longo, então ele estava meses com essa situação, porque ele não se percebeu e não entendeu o que estava por baixo dessa situação. Uma coisa simples. E tem outros exemplos, mas assim. Então, quando a gente começa a olhar de fato o que está por baixo, a gente consegue ajustar esse processo, tá? E aí, feito isso, a gente identifica, né, quais são os sabotadores e os gatilhos e como que a gente vai sanar. Porque que esse exemplo foi se eu conseguir simples, tem outros mais complexos, mas para tudo tem uma questão de escolher diferente. E aí também sai um exemplo, não é só essa, uma planilha 5W2H, mas aqui a gente começa a já rascunhar dentro daquilo que foi solicitado de planejamento, de metas, de competência, não sei o que startou esse projeto de planejamento e desenvolvimento, a gente já começa a fazer um rascunho. Por quê? Porque a partir disso ele vai começar a definir as metas. O que ele vai fazer dentro daquele cenário que ele tem que fazer, se é um projeto, se é um autodesenvolvimento, o quê? Mas, assim, quais são as metas que ele vai se comprometer com base, de fato, aquilo que faz sentido. Por exemplo, ele já sabe que de quarta-feira ele não vai marcar um treinamento, uma reunião, uma mentoria às 2 da tarde, porque ele sabe que ele não vai se comprometer. Então, é um processo que ele consegue se comprometer, e aí ele começa a fazer um planejamento inicial. No 5º passo, eu aprofundo essa meta e falo assim, tá, então, de fato, o que você ganha com isso? E aquilo que eu falei, o que você ganha? Eu ganho visibilidade. Não, o que você ganha? Porque aí como a gente definiu o valor lá atrás, eu falo assim, o que para você é importante? Tem para pessoas que às vezes que dá como valor ser livre. E aí a pessoa fala assim, não, se eu conseguir concluir essa meta, eu tenho a liberdade de me expressar, tenho liberdade de voz de fala. Então, assim, a gente consegue ir mais a fundo para que a pessoa consiga, no final, né, fazer um planejamento onde ela consegue, de fato, ter se comprometido, porque faz sentido e ela percebe o que ela ganha e o que ela perde se ela não comprometer aquela meta. E aí a gente brinca, né, o que mais é possível, porque, assim, se eu tenho um processo onde eu rodo pensando, né, eu vou sair um planejamento individual alinhado aos valores da empresa e ao da pessoa, do indivíduo, onde a pessoa está no centro dessa jornada, né? Eu participei agora do congresso onde era o centro, as pessoas no centro do mundo. Então, se as pessoas estão no centro, né, de todo esse processo, a pergunta que eu fico, quantos resultados podem ser gerados a partir disso, né? Quantas coisas a gente pode ganhar, né? Não só pessoas, mas pessoas, organizações, e aí pares e liderança. E quando a gente fala de liderança ágil, que é muito que tem se cobrado hoje, até pelo mundo, a pandemia foi uma coisa veio muito forte, o líder ágil é aquele que tem que tomar decisão, ele tem que influenciar, ele tem que fazer gestão do time, ele tem que ter foco, ele tem que ter toda essa resiliência e tudo mais. E, além disso, ele tem os compromissos dele, ele tem a vida dele e tudo mais, né? Então, assim, como que a gente faz isso no constante mundo em mudança, inovação, as adversidades, aí tem economia, e aí tem pandemia, tem tudo, como que ele faz, se compromete com isso, de fato, faça com que isso flua de uma forma que faz sentido? Porque ele tem que se comprometer de uma forma que faz sentido. Então, a proposta desse modelo, de fato, é essa, é que a gente faça planejamentos e modelos com que a pessoa esteja centrada no mundo. Claro que a gente tem uma diretriz, a gente parte do RH, da estratégia do negócio, mas a pessoa esteja no centro para que ela, de fato, se comprometa
e genuinamente com a sua realização. Tudo bem? E é isso. Então, aqui eu deixo meu muito obrigada para vocês. Espero que tenha tido clarezas para vocês, que faça sentido. Tem meus contatos, se quiserem perguntar, me acompanhem, porque eu tenho falado bastante disso em todos os meus modelos, porque é uma coisa que, de fato, eu acredito. Eu escolhi, né? É uma escolha minha.